uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias do Apocalipse. Como tantas outras crises familiares, temos de começar pelo pai. Odin, o grande patriarca do panteão nórdico. As suas origens são, no mínimo, curiosas. O seu avô, o gigante Buri, primeiro deus nórdico, emergiu literalmente do gelo que cobria o vazio primordial, lambido por uma vaca sobrenatural chamada Audumla. Buri teve um filho, Bor, que casou com uma mulher gigante de gelo, e este gerou Odin, que não veio ao mundo sozinho. Trouxe consigo dois irmãos, Vili e Vé, com quem começou a sua carreira divina, e juntos formavam o mais importante trio de deuses nórdicos. A sua carreira divina começou com um misto de criação e destruição. Sim, viriam a criar a humanidade a partir de dois troncos de árvores encontrados a boiar no mar, formando Ask, cinza, o primeiro homem, e Embla, olmo, a primeira mulher. E também foi Odin, Vili e Vé que simpaticamente criaram o mundo. Mas fizeram-no de forma violenta. Odin e os irmãos assassinaram Ymir, um gigante primordial dos tempos da vaca lambedora de gelo seco. Cortaram o seu cadáver aos pedaços e, a partir da sua carcaça, ergueram 9 reinos, um dos quais Midgard, onde todos nós, homens, mulheres e, claro, os vikings e culturas nórdicas e germânicas que inventaram todas estas mitologias, viviam. E temos de ter já atenção a este detalhe: deuses a matar gigantes. A rivalidade entre os dois grupos de criaturas mitológicas seria uma constante, ainda que a diferença entre os dois não fosse assim tão clara. O divertidíssimo Livro das Mitologias, de vários autores, diz-nos: nos mitos nórdicos, os gigantes costumavam aparecer numa relação de oposição aos deuses. Ao mesmo tempo, os mitos mostravam-nos como semelhantes aos deuses. Gigante é a tradução comum do nórdico Jotun, porém é enganador. O tamanho não é a característica que os define. Embora Ymir possa ter sido descomunal para que os deuses usassem o seu corpo na formação do mundo, a maioria dos gigantes era como os deuses. Tinham poderes sobre-humanos e, enquanto uns eram monstros horrorosos, outros eram tão bonitos que se transformavam em amantes dos deuses. Thor era filho de Odin com uma mulher gigante e todos os deuses em última instância descenderam de gigantes. Estes podiam tornar-se deuses como Loki, cujos pais eram gigantes. A distinção entre gigantes e deuses era primordialmente uma questão de estatuto e não de poder. Os deuses podiam ser adorados, mas os gigantes não. Já lá vamos a Thor e a Loki, mas primeiro temos de ver o que Odin e companhia fizeram com o cadáver de Ymir. Os 9 reinos são, no fundo, 9 mundos, ainda que não fique claro se representam lugares distintos numa geografia tridimensional como a nossa, ou, a opção mais provável, são como que universos paralelos, ligados uns aos outros por passagens sobrenaturais. E cada um tem as suas próprias características e habitantes. Vanaheim seria o reino dos Vanir, uma espécie de primos afastados de Odin, descendentes de gigantes também, deuses da fertilidade e associados à natureza, que mais cedo ou mais tarde também teriam de ver-se com a fúria do patriarca. Alfheim era o reino de elfos associados à luz e protetores do céu. Jotunheim era o reino dos gigantes de gelo e Muspelheim, um reino terrível onde viviam os gigantes de fogo. Svartalfheim era um mundo subterrâneo de anões, muitos dos quais viriam a fazer armas e ferramentas para os deuses. E depois havia Hel, o reino dos mortos, para onde desciam as almas, e Niflheim, um reino subterrâneo de gelo e neve, por onde se passeavam almas penadas que não tinham lugar no Hel. Mas os mundos que mais interessavam a Odin e que nos interessam também a nós eram Midgard e Asgard. Midgard é, na verdade, o nosso mundo.
Originalmente, foi construído como uma imensa fortaleza contra os gigantes e, com o passar dos milénios, formou-se um oceano à sua volta. Mas acima de Midgard localizava-se a morada da família de Odin, os Aesir, uma espécie de céu ou Monte Olimpo, a partir do qual Odin governava os 9 reinos. Entre Asgard e Midgard havia uma maravilhosa ponte colorida com as cores do arco-íris chamada Bifrost. Mas um dos locais mais importantes da morada de Odin era mesmo a famosa Valhalla, um gigantesco salão no qual o pai dos deuses podia dar aso às suas fantasias de grande hospitaleiro e oferecer as melhores condições de vida aos Einherjar, os guerreiros que morriam por ele em batalha. Diz-nos Helmuth von Glasenapp, no seu livrinho Religiões Não Cristãs. As valquírias transportavam aqueles que caíam em batalhas para Valhalla, onde se divertiam a combater e depois, de feridos mortalmente, ficavam curados e frescos. O leite da cabra Heidrun tornava-os imortais. Também o carneiro Sarimnir, que os alimenta com a sua carne, revive sempre. Bebiam hidromel e cantores ajudavam-nos a passar o tempo com as suas canções. O número total dos Einherjar era de 432.800 guerreiros por cada uma das 540 portas de Valhalla. Os Einherjar exercitavam-se todos os dias no uso das armas, porque representavam o exército principal dos deuses na batalha definitiva, antes do fim do mundo. Era assim que Odin preparava o seu exército espiritual. Muita carne, muito álcool e muitas simulações de pancadaria para manterem intactos os seus instintos matadores. No entanto, não é justo imaginar Odin só como alguém que mata bisavós e oferece banquetes. Era um deus associado à guerra e à coragem, mas também à sabedoria e à poesia. O líder dos Aesir é recordado por momentos de extremo perigo e sacrifício, e muitas das suas maiores apetências foram conquistadas a grande custo. Conta-se que durante 9 dias agonizou pendurado na Yggdrasil, a árvore da vida, onde se sustentam os 9 reinos como frutas penduradas de uma árvore, trespassado pela própria lança, tudo para ganhar o poder de ler e interpretar a magia das runas. A certa altura, perdeu um dos olhos para ganhar ainda mais sabedoria, motivo pelo qual é muitas vezes representado só com um olho. E até lhe devemos o dom da poesia. Na mitologia nórdica, o talento para a poesia estava associado a uma dose sagrada de hidromel, a bebida alcoólica doce que os Einherjar bebiam em Valhalla. O problema é que, a certa altura, 3 potes de hidromel mágicos, criados pelos anões e que continham em si o talento poético, foram roubados por Suttung, um gigante de gelo que vivia numa montanha. Sempre à procura de novas desculpas para lixar os gigantes, Odin conseguiu convencer o irmão do Suttung a ajudá-lo, perfuraram a montanha e o pai dos deuses penetrou-a na forma de serpente. E já lá dentro, seduziu Gunnlod, a filha do gigante Suttung, passou com ela 3 noites, provavelmente a dizer poesias, e a seguir bebeu todo o hidromel e pisgou-se da montanha, desta vez transformado em águia. O livro das mitologias descreve o que aconteceu a seguir. Ao descobrir o roubo, Suttung também assumiu a forma de águia e saiu em louca perseguição. Quando Odin sobrevoou Asgard, cuspiu o hidromel em reservatórios que os deuses colocaram no pátio. No entanto, estava a ser perseguido tão de perto por Suttung que, inadvertidamente, Odin expeliu parte do hidromel por trás. Esse hidromel menos puro caiu no chão e ali ficou, disponível para quem quer que fizesse uma simples rima. Odin guardou o resto do hidromel para os deuses e para inspirar os hábeis na poesia. Ora, não sei se é da tradução ou não, mas fica subentendido que a má poesia, a simples rima, deve-se ao hidromel que Odin expeliu pelo rabo enquanto tomava a forma de águia, o que não é, nem de longe nem de perto, a parte mais estranha destas histórias. De qualquer forma,
Tal como Prometeu se sacrificara para doar o fogo à humanidade, também Odin sobrevivera a uma rocambolesca aventura para dar aos deuses, mas também aos homens, o dom da poesia. Mas há outro aspecto de Odin que devemos ter em conta. Por que é que o velho deus sacrificou tanto para ganhar sabedoria e novos poderes mágicos? Por que é que, desde muito cedo, começou a construir um exército de almas guerreiras com a ajuda das valquírias? E por que é que garantia que, independentemente de toda a carne assada e hidromel do mundo, os Ainarhar se mantinham prontos para a guerra? A explicação antropológica é simples. Odin era o deus dos vikings, povo guerreiro e fisicamente corajoso, e por isso fazia sentido que o seu principal deus fosse o tipo de entidade que valoriza aqueles que morrem no campo de batalha. Mas não terá sido só isso. Há uma explicação diegética, oferecida pela própria mitologia. Segundo o Voluspa, um dos principais poemas da tradição nórdica, Odin teve um encontro com uma vidente que não só lhe falou com detalhe de eventos passados, como informou de eventos futuros. Mais precisamente, de algo chamado o crepúsculo dos deuses, ou a destruição dos deuses, ou o fim da nossa era. Na língua dos vikings, Ragnarok. Odin não era só um deus cêntrico, construía o mundo a partir do cadáver de um ser primordial, colecionava almas penadas e não curtia mesmo nada de gigantes. Odin sabia que ia morrer, ele e a sua família, numa batalha final de tão grande proporção que provavelmente destruiria o mundo. Odin era um deus com medo. No entanto, o medo do fim do mundo não impediu Odin de se divertir, e grande parte do panteão nórdico é formado pelos seus filhos. Com a sua mulher Frigga, a deusa maternal, teve Balder, deus da luz e pureza, o menino dos seus olhos, e cujo destino será muito importante para o que se segue. Teve também o seu irmão Hod, que, coitado, também terá um destino ainda mais trágico. Já veremos porquê. No entanto, Odin teve mais filhos com outras mulheres, na sua maioria mulheres gigantes, incluindo Bragi, deus da poesia, Hermod, o mensageiro dos deuses, Vidar, profetizado como grande herói, e, claro, o mais famoso de todos os deuses nórdicos, Thor, o deus do trovão. Thor é uma figura fascinante. Por um lado, imaginámo-lo como uma espécie de Hércules de cabelo louro e olhos azuis, sempre pronto para salvar o dia, agitando o seu martelo Mjolnir, com o qual manobrava o poder dos trovões para eletrocutar os seus inimigos. No entanto, as fontes originais dão a Thor uma personalidade curiosa. Seria um homem benevolente, amante da justiça e simpatizava muito com a humanidade, mas era também ingênuo, um bocadinho temperamental, bastante impaciente e aparentemente não devia muito à inteligência. Segundo Joshua J. Mark, na sempre útil World History Encyclopedia, ao contrário da popular imagem de Thor, que conhecemos das bandas desenhadas e filmes da Marvel, Thor nunca era representado como tendo cabelo louro e barba feita. Em quase todas as imagens, Thor é representado com um longo cabelo vermelho e uma barba comprida, muitas vezes saltando para batalhas contra gigantes ou matando anões, sem parar para pensar em qualquer alternativa à violência. Está associado à água em muitos dos seus mitos e é descrito várias vezes a remar na direção do mar alto ou a atravessar rios perigosos. Thor era mais músculo que cérebro, um ruivo grandalhão sempre à procura de grandes aventuras. E o mais curioso é que quem quer que tenha criado a tradição oral dos seus mitos colocava-o muitas vezes em situações constrangedoras, quase como se quisesse mostrar que nem o deus do trovão estava imune à humilhação ou à derrota. A certa altura, Mjolnir, o martelo, é roubado por um gigante e outro deus sugere a Thor que se mascare de Freya, uma deusa da fertilidade, e finja estar casado com o gigante para conseguir sentar-se ao seu colo e recuperar o seu martelo.
E noutro mito bastante popular, Thor volta a sair de casa em Asgard para mais um dia de porrada contra gigantes e viaja até Jotunheim, onde decide enfrentar o grande gigante Utgarda-Loki. Utgarda-Loki, sabendo estar na presença de um indivíduo que pinga testosterona, desafia-o para 3 provas bastante originais. A primeira é beber um daqueles copos em forma de chifre até ao fim, algo que Thor tenta fazer com voracidade, mas não consegue. A seguir, Thor tem de pegar e levantar do chão um gato gigante, mas o felino é demais para as suas forças. E finalmente, quando Thor, já humilhado, propõe partir a boca a quem o Utgarda-Loki quiser, o gigante oferece-lhe outra humilhação. Põe-no à pancada com Ellie, uma anciã ama seca dos gigantes, e Thor, coitado, perde a luta. Só no final é que o gigante revela ter enganado o pobre deus do trovão. O copo em forma de chifre estava ligado ao mar, pelo que Thor nunca poderia esvaziá-lo. O gatinho fofinho era, na verdade, uma gigantesca serpente do tamanho de um continente inteiro, que Thor e nós encontraremos mais tarde. E a ama seca era, na verdade, a personificação da própria velhice, uma força que nem os deuses nórdicos podiam derrotar. Perante esta profunda lição de vida, Thor reagiu como seria de esperar, sacou do seu martelo Mjolnir e atirou-se contra o Utgarda-Loki. Mas este, desvaneceu-se no ar, provando que era apenas uma ilusão. 3 provas de coragem, força e resistência transformaram-se assim em profundas lições cosmológicas e metafísicas, e tudo o que o deus do trovão retirara delas era a sua vontade de partir os dentes a alguém. Diz-nos o livro das mitologias. Assim se encerrava um mito que expunha as limitações dos deuses nórdicos, provando a existência de forças no universo sobre as quais nem o poder nem a esperteza conseguiam prevalecer. E isto cola perfeitamente com o medo de Odin, pai de Thor. Na mitologia nórdica, nem o deus do trovão estava à altura de certas coisas. Havia sempre uma criatura mais poderosa, uma força da natureza intransponível, um destino inevitável. Thor bem podia tentar erguer o gatinho, mas às vezes os gatinhos são monstros mitológicos do tamanho de continentes. E estas ideias de ilusão, engano e traição são a ligação perfeita para o nosso próximo protagonista, a última peça no xadrez de Ragnarok. Vigarista, intrujão, impostor, vira-casacas, ludibriador, patife, trapaceiro, aldrabão, zombeteiro, malicioso, batuteiro ou trambiqueiro. Não faltam palavras em português, mas poucas fazem justiça ao que muitos teóricos destas coisas referem como trickster, aquele que faz truques, um arquétipo essencial para a história da narratologia. Normalmente é uma mistura de humor, esperteza, egomania e desobediência civil. Pensem no Joker, do Batman, na Salta-Pocinhas, do Aquilino Ribeiro, no Jack Sparrow, dos Piratas das Caraíbas, ou então nas raposas das fábulas infantis. Mas o melhor exemplo de todos, aquele que aparece a encimar qualquer lista de tricksters, é mesmo a personagem que se segue. No seu 7 Basic Plots, Christopher Booker escreve assim: algum tempo depois da criação do mundo e de todos os seus habitantes, enquanto Odin e o seu irmão deambulavam por Midgard, chegaram a um caminho numa floresta perto da fronteira com Jotunheim, o reino dos gigantes, onde conheceram um jovem elegante, com olhos brilhantes e uma expressão maliciosa, que se apresentou como o seu primo Loki. Loki torna-se a figura mais interessante da história. Apesar de ser descendente de gigantes, os deuses dão-lhe as boas-vindas, porque ele é encantador e mais esperto que qualquer um deles.
Mas há algo profundamente ambivalente na sua natureza. Na rivalidade perpétua entre Aesir, os deuses, e os gigantes, a ingenuidade de Loki liberta os deuses de uma situação difícil atrás da outra, apesar de, muitas vezes, ser a natureza ambígua de Loki que criou o problema em primeiro lugar. Os seus truques provam-se tão úteis para os deuses que o convidam a tornar-se um deles. Mas parece haver sempre um preço a pagar por aquilo que o seu novo companheiro está a fazer. Um preço a pagar é um grande eufemismo. Na verdade, Loki é uma pequenina bomba atómica de caos. Sempre que há uma oportunidade para a marotice, lá o encontramos a fazer das suas. E, por vezes, a mando dos próprios deuses. Por exemplo, pouco depois de Odin entrar em guerra com os Vanir, a tal família afastada de deuses que vivem em Vanaheim, os deuses recrutaram um gigante para construir uma muralha defensiva à volta de Asgard. Diz-nos o livro das mitologias. Combinaram dar-lhe o sol, a lua e a deusa Freya, se ele concluísse a tarefa num único inverno, o que parecia impossível. O gigante concordou em trabalhar sozinho, contando apenas com o seu garanhão, um cavalo macho não castrado. Até aqui, tudo bem. Uma típica empreitada divina, em que o preço de uma muralha é 2 astros e uma deusa. Mas a seguir, quando perceberam que o gigante cumpriria o prazo, os deuses ordenaram que Loki encontrasse um modo para que não tivessem de manter o combinado. Agora imaginem, se estivessem no lugar de Loki, o deus dos truques e das artimanhas, o que é que fariam? Aposto que pensaram exatamente no mesmo que ele. Assumindo-se como uma égua, Loki atraiu o garanhão para longe, atrapalhando-o. Dando-se conta do logro, o gigante teve um ataque de ira e Thor matou-o. Os deuses transformaram-se em não cumpridores de promessas, corrompidos pelo poder. Odin também recebeu um presente inesperado de Loki como resultado da tramóia. Um potro de 8 patas, Sleipnir, cria do garanhão gigante. Ou seja, para fazer a vontade dos deuses e atrasar uma obra, Loki transformou-se numa égua, seduziu um cavalo, foi com ele fazer umas cavalgadas, engravidou, teve a criança, um cavalo de 8 patas, e a seguir ofereceu-a a Odin. De um pedido de sabotagem, Loki retirou uma tarde bem passada e uma prenda para o seu pai adotivo. No entanto, as maluqueiras de Loki, por vezes, tinham consequências mesmo nefastas. E aqui aproximamos-nos cada vez mais, finalmente, do nosso Ragnarok. Diz-nos Booker. O lado negro da natureza de Loki é confirmado quando um dia ele desaparece. E Odin, horrorizado, vai descobri-lo em Jotunheim, a brincar com 3 jovens monstros. Mais tarde, descobriu-se que Loki tinha tido um caso com uma mulher gigante e que estes monstros eram os seus filhos. Hela, meio mulher, meio cadáver, Jormungandr, uma serpente a crescer rapidamente, e Fenrir, um lobo feroz. A notícia atingiu os Aesir como um trovão. Estariam estas hediondas criaturas destinadas a um dia fazer parte do profetizado fim do mundo Ragnarok? Está-se mesmo a ver que sim. E os velhos medos de Odin vieram logo à superfície. Por isso, os deuses uniram-se para correr com aqueles monstros antes que crescessem e ganhassem poder. No entanto, fizeram de formas, digamos, irresponsáveis ou negligentes. Por exemplo, Hela, a mulher cadáver, foi expulsa para Hel, o inferno, mas colocaram-na a presidir ao reino dos mortos. Fenrir, o temível lobo, foi acorrentado por amarras encomendadas aos anões, tendo ainda tempo de arrancar à dentada a mão de Tyr, um dos Aesir. E Thor voluntariou-se logo, claro, todo contente, para atirar Jormungandr, a serpente gigante, para dentro do oceano. E mais tarde seria esta serpente que ele reencontraria mascarada de gatinho ao enfrentar o Utgarda Loki, e que, entretanto, crescera tanto
que circundava Midgard, abocanhando a própria cauda e descrevendo um círculo terrível à volta da morada dos homens. Uma rainha do submundo, um lobo gigante, uma serpente marinha, todos vivos, todos supostamente aprisionados, todos filhos de Loki, o mestre dos truques e das vigarices. O que é que podia correr mal? Tudo começou com mais uma terrível profecia, desta vez sobre Balder, deus da luz e pureza, o menino dos olhos de Odin e da mulher Frigga, a mesma vidente que assustara Odin com o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, informara-o de que o seu mais que tudo corria perigo de vida. E Frigga, naturalmente preocupada, usou a sua influência maternal sobre o mundo para garantir que nenhum ser vivo ou coisa inanimada poderia alguma vez magoar ou matar o seu miúdo. No entanto, esqueceu-se de uma única planta, aliás, bastante banal e inofensiva, o visco. Por que raio é que o visco se lembraria de tentar matar o deus Balder? Bom, por esta altura, já estarão mesmo a adivinhar o que aconteceu a seguir. Um dia, estavam os deuses todos em alegre cavaqueira em Asgard, aliás aproveitando o novo superpoder e a imortalidade garantida de Balder, atirando-lhe para cima tudo e mais alguma coisa. Literalmente, eles atiravam pedras, espadas, lanças, tudo, e nada o matava. Aí, Loki decidiu visitar a família, trazendo consigo um raminho de visco. A seguir, num toque de especial crueldade, deu a Hod, o deus cego, irmão de Balder, decidiu juntar-se ao inocente jogo familiar, arremessou o ramo de visco, atingiu o irmão e este caiu morto. Desta vez, Odin e os outros deuses aprenderam finalmente a lição e passaram-se com Loki. Arrancaram-lhe as entranhas, usaram-nas para o prender no interior de uma gruta e inventaram um dos mais cruéis, mas criativos castigos que já vi. Diz-nos o livro das mitologias. Os deuses Aesir vingaram-se de Loki, acorrentando-o a uma rocha por debaixo das mandíbulas abertas de uma serpente, de modo a que o veneno da cobra pingasse sobre o seu rosto. A leal mulher de Loki, Sigyn... Sim, porque Loki, o homem que se mascara de égua para engravidar de um cavalo, era casado. A leal mulher de Loki, Sigyn, segurava uma vasilha sobre ele para amparar o veneno, mas sempre que se virava para esvaziar a vasilha, o veneno pingava sobre o rosto de Loki, causando terremotos quando ele se sacudia agoniado com o castigo pelo seu ardil. E pronto, estava tudo resolvido. Tal como fizera com os 3 descendentes monstruosos do seu filho adotivo, Odin acorrentara Loki a uma prisão sobrenatural, da qual, certamente, não poderia nunca escapar. E Loki ali ficou, até hoje, ou talvez para sempre, porque, na verdade, a continuação da história já entra na profecia da tal vidente. É a promessa do crepúsculo dos deuses, o Ragnarok, que todas as fontes originais dizem estar ainda para acontecer. Dependendo das versões, o Ragnarok começaria de formas distintas. Há quem diga que 3 longos invernos cobrirão Midgard de neve e gelo e destruirão a humanidade, atirando-a para a barbárie, e que lobos irão engolir o sol, a lua e as estrelas, e vários terremotos rasgarão a terra. Ou então, os sinais do fim do mundo são outros. Um sol negro brilhará sobre a terra e 3 pássaros irão anunciar a toda a gente a chegada de Ragnarok. O caos espalha-se e, claro, 3 figuras que já conhecemos regressarão em força. Segundo Joseph Campbell, no seu The Hero with a Thousand Faces, na terra dos gigantes, Jotunheim, cantará um galo vermelho e em Valhalla um galo dourado. Garmr, o cão que guarda a entrada do mundo dos mortos, abrirá as suas mandíbulas e uivará.
A terra irá tremer, rasgar-se-ão penhascos e árvores, e o mar cobrirá a terra. Os grilhões dos monstros irão rebentar. O lobo Fenrir correrá livre e avançará com a mandíbula de baixo contra a terra e a de cima contra os céus. Fogo brilhará nos seus olhos e narinas. A serpente que envolve o mundo no cósmico oceano irá erguer-se numa fúria gigantesca e avançará ao lado do lobo sobre a terra, cuspindo veneno para que se espalhe por todo o ar e toda a água. O navio velejará com os habitantes do inferno e as pessoas do fogo avançarão a partir do sul. E claro, o nosso trickster favorito voltará em força. Os terremotos serão tão intensos que libertarão Loki das suas amarras e o gigante adotado por deuses irá liderar um verdadeiro exército a caminho de Asgard, formado pelos seus 3 filhos, pelos gigantes do fogo e por todo o tipo de criaturas terríveis, todas elas com bons motivos para querer destruir Odin e os outros Aesir. Só que, entretanto, em Asgard já toda a gente deu pela chegada do fim do mundo e Odin dá as ordens para as quais está a preparar-se desde o início do mundo. Lá vêm os deuses todos, incluindo Thor, o deus do trovão, Heimdall, o guardião da ponte Bifrost entre Asgard e Midgard, e Tyr, o deus maneta, o tal que perdeu a mão ao tentar prender o lobo Fenrir. Vem também Freyr, o deus da fertilidade da família Vanir, os tais com que Odin nunca teve uma relação muito fácil, mas que agora se juntam à guerra. E a acompanhá-los, claro, vinham as fiéis valquírias, as guerreiras montadas em cavalos alados, e atrás delas os Einherjar, provavelmente ainda a arrotar o hidromel, mas prontos para a batalha final. Será sobre as ruínas flamejantes dos 9 reinos que todos estes deuses enfrentarão as tropas lideradas por Loki numa batalha épica pelos destinos do mundo e, no entanto, curiosamente, estas batalhas tornam-se pessoais. Em vez de um choque de exércitos, temos encontros específicos entre personagens específicas que se enfrentam mano a mano. Um pouco como nos filmes de super-heróis contemporâneos, nos quais é dado a cada herói um antagonista diferente para derrotar durante a batalha climática. Freyr, o deus da fertilidade, luta com Surtr, um gigante de fogo armado com uma espada coberta de labaredas, uma bela simetria entre um deus criador, fértil, renovador e um deus destruidor. Tyr, o deus maneta, personificação da guerra, luta com o Garmr, o gigantesco cão que guardava a entrada do submundo. Thor, o deus do trovão, volta a encontrar a sua ex-inimiga, a serpente Jormungandr, tanto tempo depois de a atirar ao oceano. Loki combate contra Heimdall, o guardião de Asgard. E o próprio Odin luta ferozmente contra um dos filhos de Loki, Fenrir, o lobo. E é aqui que acontece algo surpreendente. É que nem os heróis, nem os vilões ganham. Na verdade, morrem todos, ou praticamente todos. Tyr e Garmr morrem às mãos um do outro, assim como a serpente Jormungandr é destruída por Thor, mas não sem antes o envenenar mortalmente. Loki e Heimdall também se destroem mutuamente, e Odin é mordido e morto pelo Fenrir, o lobo, que por sua vez é morto pelo Vidar, um dos filhos do Odin. E no fim, quando já todos os deuses, gigantes e monstros estão estendidos no chão, Surtr, o gigante de fogo, agita a sua majestosa espada e incendeia todo o mundo. E depois há um dilúvio, e depois a terra a arder é engolida pelas águas do oceano, e assim pareciam acabar os deuses dos 9 reinos. Numa enorme batalha campal, em lutas corpo a corpo, como se todo o drama do mundo não fosse, de facto, o mega psicodrama de uma família destruturada.
No entanto, o Ragnarok não é exatamente o fim do mundo. Afinal, o crepúsculo é, por definição, uma fase apenas transitória. Das ruínas dos novos reinos destruídos emergirão alguns sobreviventes, incluindo os filhos de Odin e os filhos de Thor, assim como o Balder, o deus que tinha uma fraqueza por visco, e o Hod, o deus cego, levado por Loki a matar o irmão. Conta-se que um par de humanos, Lif e Leifrazir, conseguirão esconder-se por entre as raízes de Yggdrasil, a árvore que sustenta todo o mundo e que, milagrosamente, também sobreviveu ao Ragnarok. E juntos, deuses e homens retomariam a vida na Terra. No entanto, as nossas personagens favoritas ficarão para trás. O Ragnarok levará consigo Odin, Thor, Loki, os seus filhos monstruosos e até a pobre Frigga, cuja negligência relativamente ao visco dera origem a toda esta confusão. O mundo segue em frente, mas diferente. Acabou, mas continua. O que nos leva, talvez, ao detalhe mais fascinante sobre o Ragnarok. Não a pancadaria entre deuses e gigantes, mas o contexto em que foi redigido e chegou até nós. A verdade é que tudo o que sabemos sobre mitologia nórdica provém na prática de apenas duas fontes. A Edda Poética, um registro escrito das tradições orais dos povos nórdicos-germânicos, redigida algures entre os séculos VIII e IX, e a Edda em prosa, da autoria de Snorri Sturluson, um historiador e poeta do século XIII que incluiu muitas das mesmas histórias que a Edda Poética num dos seus livros sobre os primeiros reis da Escandinávia, alegados descendentes dos deuses e gigantes desta mitologia. No entanto, a redação destes textos ocorreu num momento particular da história, quando os cristãos começavam a subir a Europa acima e confrontavam-se pela primeira vez com as estranhas religiões pagãs dos povos que viviam no gelo. E por isso, tal como nos diz John Lindow, um dos grandes especialistas no assunto, a mitologia escandinava foi, quase sem exceção, escrita por cristãos. Pelo menos, alguns dos padres e monges sabiam ler e escrever, e compuseram textos, tanto em latim como em islandês. Alguns leigos das classes altas também sabiam escrever, pelo menos em islandês, mas toda a escrita, quer na língua internacional da Igreja, quer no vernáculo usado na região, era o resultado da conversão ao cristianismo. Trouxe consigo a tecnologia da escrita de manuscritos. Ou seja, o contexto social e político da altura era outra forma de crepúsculo dos deuses. Não porque estivessem a matar-se mutuamente à pancada, mas porque eram lentamente transformados em mitologia pagã, forçados a uma espécie de entorpecimento ou exílio metafísico pela força de um novo deus vindo do sul. O sul, as terras do calor, as terras do fogo, tal como a morada do gigante Surtr. Se a história da Europa tivesse sido ligeiramente diferente e o deus cristão tivesse perdido a batalha contra os guerreiros de Valhalla, o Ragnarok não seria uma profecia interrompida e transformada em curiosidade mitológica. Na verdade, na cronologia desta mitologia, continuaríamos à espera dele. Loki ainda estaria preso na sua gruta, a levar com sangue de serpente na cara. Thor andaria por aí de tronco nu, de martelo na mão, à procura da sua próxima sessão de pancada. E Odin estaria à nossa espera para nos receber em Valhalla com um copo de hidromel e uma boa dose de carne vermelha. No fundo, tal como Loki, com alguma sorte, também nós poderíamos ter sido aceites na família. Daqui a 15 dias regressa o Teorias da Conspiração. Até à próxima. Podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes utilizadas nos links úteis na descrição deste episódio.
Se gostaram deste episódio, ou são fãs do Teorias da Conspiração, do Teorias do Apocalipse ou do Teorias do Esoterismo, por favor considerem apoiar-nos em patreon.com/bruapodcasts. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.